João, um menino humilde de 12 anos, entra em um restaurante sofisticado no centro da cidade, faminto e cansado. Mas antes mesmo de pedir ajuda, o proprietário do local, Sr. Otávio, o expulsa com palavras frias e cheias de preconceito. O que Sr. Otávio não sabia era que, momentos antes, João tinha salvado a vida de sua filha, Laura. João caminhava pelas ruas do centro da cidade com os pés descalços e o estômago vazio. O dia estava quente e ele já não sabia se conseguiria continuar. Passou em frente a um restaurante elegante, com vidros reluzentes e uma placa dourada que dizia Gastronomia do Sr. Otávio. O cheiro de comida o fez parar por um instante. Ele hesitou, mas tomou coragem e entrou. Assim que passou pela porta, Sr. Otávio, um homem de meia idade com um terno impecável e uma expressão severa, o viu. Com um olhar de desprezo, foi direto ao encontro do menino. "O que você quer aqui? Não vê que este lugar não é para você?" disse Sr. Otávio, sua voz carregada de desdém. João, com os olhos arregalados e a voz trêmula, respondeu: "Por favor, senhor, só queria saber se tem algo para comer, qualquer coisa." Sr. Otávio deu um passo à frente, ainda mais indignado. "Aqui não é lugar para pedintes. Saia daqui agora, antes que eu chame a segurança", gritou ele, enquanto os clientes olhavam de canto de olho sem se envolver. João abaixou a cabeça envergonhado. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu. Lá fora, sentou-se na calçada e tentou conter as lágrimas. Ele não entendia como alguém podia tratá-lo assim, sem ao menos conhecê-lo. Pouco antes de entrar no restaurante, João estava caminhando por uma rua movimentada quando ouviu um grito desesperado. Ele olhou para o lado e viu uma garotinha sendo puxada para o meio da rua por um cachorro grande e agitado. Um carro vinha em alta velocidade e ninguém parecia reagir rápido o suficiente. Sem pensar duas vezes, João largou sua sacola velha no chão e correu em direção à menina. Ele pulou para segurá-la, empurrando-a para fora do caminho no último segundo. O carro passou tão perto que o vento levantou a poeira ao seu redor. Assustada, a garotinha começou a chorar. "Você está bem?" perguntou João, ofegante, enquanto segurava os pequenos ombros da menina. Ela assentiu, soluçando, enquanto tentava agradecer. "Obrigada. Meu nome é Laura." João sorriu levemente, aliviado por ela estar a salvo. Antes que pudesse dizer algo mais, uma mulher bem vestida, provavelmente a babá, apareceu correndo, gritando pelo nome da menina. "Laura!" "Meu Deus! O que aconteceu?" perguntou, pegando a criança nos braços. Sem sequer olhar para João direito, afastou-se rapidamente, levando Laura consigo. João ficou parado por um momento, respirando fundo. Ele sentiu uma pontada de dor no braço, mas ignorou. Sua fome ainda o dominava, e ele precisava encontrar algo para comer. Com passos lentos, continuou seu caminho, até parar em frente ao restaurante do Sr. Otávio. Mal sabia ele que a menina que acabara de salvar era a filha do homem que, momentos depois, o trataria com tanto desprezo. Depois que João saiu do restaurante, Sr. Otávio retornou ao salão, mas foi interrompido pela chegada inesperada de um carro de luxo. Do veículo, desceu uma mulher bem vestida, carregando Laura nos braços, a pequena ainda visivelmente abalada. Sr. Otávio correu ao encontro delas, preocupado. "Laura, minha filha, o que aconteceu?" perguntou enquanto a abraçava. Laura começou a explicar com a voz embargada. "Papai, eu ia atravessar a rua. Um carro estava vindo muito rápido." Ela fez uma pausa para respirar. "Mas um menino me salvou. Ele pulou na frente e me empurrou para longe." O rosto de Sr. Otávio se contraiu em choque. Menino? Onde ele está agora? Ele está bem?" A mulher que acompanhava Laura completou com um tom sério. "Ele parecia ser um menino de rua. Estava mal vestido e percebi que ele se machucou, mas ele foi embora antes que eu pudesse ajudar."
Laura segurou a mão do pai, tentando reforçar a importância do ato. Ele era tão corajoso, papai, mas acho que estava machucado e com fome. Ele parecia triste. Sr. Otávio ficou paralisado. Uma sensação de culpa começou a surgir, mas ele não queria acreditar que poderia ter cometido um erro tão grave. O rosto do garoto que ele havia humilhado momentos antes veio à sua mente. Seria possível? Com passos rápidos e a cabeça fervendo de pensamentos, ele saiu do restaurante para procurar pelo menino. Foi então que, do outro lado da rua, ele o viu. João estava sentado na calçada, segurando o braço machucado e olhando para o chão. O dono do restaurante hesitou, o orgulho lutando contra a culpa, mas no fundo sabia que precisava agir. Eu preciso falar com ele, murmurou para si mesmo enquanto atravessava a rua. Cada passo parecia carregar o peso de sua própria injustiça. Sr. Otávio parou em frente a João, mas o peso de suas próprias ações o fez hesitar por alguns segundos. Ele observou o menino, a camisa rasgada, o braço machucado e os olhos cansados, mas resilientes. Era evidente que João já havia enfrentado mais desafios do que qualquer criança deveria. João levantou o olhar devagar e reconheceu o homem. Seus olhos carregavam um misto de tristeza e desconfiança. Afinal, como confiar em alguém que o tratara tão mal momentos antes? Com a voz embargada, Sr. Otávio finalmente quebrou o silêncio. Foi você, não foi? Você salvou minha filha. João deu de ombros, tentando não demonstrar o desconforto. Eu só fiz o que achei certo. Ela precisava de ajuda. Essas palavras simples desmontaram completamente o orgulho de Sr. Otávio. Ele olhou para o braço machucado do menino e sentiu o peso de sua culpa. Como ele pôde ser tão cruel com alguém tão altruísta? Sem conseguir encará-lo diretamente, passou a mão pelo cabelo, tentando organizar seus pensamentos. Eu fui injusto com você. A confissão saiu em um tom mais baixo do que ele pretendia. Eu te julguei, sem ao menos te ouvir. E isso foi um erro. Um grande erro. João permaneceu em silêncio, mas a tensão em seus ombros demonstrava o quanto aquelas palavras significavam. Sr. Otávio se abaixou para ficar no mesmo nível do menino, tentando demonstrar sua sinceridade. Você salvou a vida da minha filha, mesmo sem me conhecer, mesmo sem esperar nada em troca, e eu te tratei como alguém que não merecia sequer respeito. Ele respirou fundo, buscando coragem para completar. Me desculpe, garoto, de verdade. João olhou para ele, surpreso com a mudança de tom. Não estava acostumado a ouvir pedidos de desculpa, principalmente de adultos que normalmente o ignoravam ou tratavam com indiferença. Mesmo assim, sua bondade falou mais alto. Tá tudo bem, respondeu João, com um sorriso tímido. Acontece. Sr. Otávio sentiu uma pontada de vergonha. Como aquele menino que tinha tão pouco podia ser tão generoso. Ele sabia que um simples pedido de desculpas não era suficiente para corrigir o erro. Escuta, garoto, disse ele tentando reunir coragem. Você pode entrar no restaurante comigo? Quero consertar isso. Quero te dar algo para comer e cuidar desse braço. João hesitou, mas o cansaço e a fome o venceram. Ele se levantou devagar e juntos atravessaram a rua em direção ao restaurante. O Sr. Otávio segurou a porta aberta para o menino, um gesto simples, mas carregado de significado. Os clientes que haviam testemunhado a expulsão de João agora observavam em silêncio, confusos com a cena. Sr. Otávio, que sempre fora visto como rígido e impassível, agora demonstrava algo raro: humanidade. Enquanto o Sr. Otávio chamava um garçom para trazer comida e ataduras, ele olhou para João mais uma vez. Esse menino tinha algo que ele, com todo o seu dinheiro e status, não possuía: a capacidade de agir com compaixão, mesmo diante da indiferença. Dentro do restaurante, o ambiente parecia outro. O menino que fora expulso de maneira cruel agora era tratado com atenção.
João sentou-se à mesa mais próxima enquanto o Sr. Otávio dava ordens aos garçons. Pratos quentes começaram a chegar. Arroz, feijão, carne e um copo de suco fresco. João olhava para a comida, quase incrédulo, enquanto seus olhos brilhavam de fome. Coma, garoto. Você precisa se alimentar, disse Sr. Otávio, tentando soar acolhedor. João, hesitante, agradeceu com um aceno tímido antes de pegar os talheres. Ele comeu com calma, saboreando cada pedaço, mas era visível o quanto aquilo era raro para ele. O ambiente do restaurante, com as conversas baixas e a decoração elegante, parecia um mundo à parte de sua realidade cotidiana. Enquanto João comia, Sr. Otávio observava em silêncio. A cena fazia algo dentro dele mudar. Ele pensava em todas as vezes que ignorara pessoas como João, julgando-as pela aparência ou pela posição social. Pela primeira vez, sentiu o peso real de seus preconceitos. Depois de alguns minutos, Laura entrou no restaurante, segurando a mão de sua babá. Ao ver João, ela correu até ele com um sorriso radiante. "É você!" exclamou Laura, abraçando João sem hesitar. João ficou sem jeito, mas não conseguiu esconder o sorriso. A espontaneidade de Laura o fazia esquecer, por um momento, das barreiras que a sociedade costumava erguer. "Obrigada por me salvar. Você é meu herói", disse ela com a sinceridade de uma criança. Sr. Otávio ficou tocado pela cena. Sua filha, com toda a inocência, reconhecia o valor que ele, em sua arrogância, quase não enxergara. Ele limpou a garganta, sentindo-se compelido a fazer mais. "João, escute", começou ele, sentando-se ao lado do menino. "Eu cometi um erro muito grave hoje. Você não merece ser tratado como foi. Na verdade, acho que muitas pessoas não merecem ser tratadas como são. E quero fazer algo a respeito." João levantou os olhos, surpreso. "Como assim, senhor? Eu quero ajudar você. Não só com comida hoje. Quero saber da sua vida, entender como posso te dar uma chance de ter um futuro melhor. Você me ensinou algo muito importante hoje, e eu quero ser um homem melhor", confessou o Sr. Otávio com uma honestidade que surpreendeu até a si mesmo. João, emocionado, não sabia o que dizer. Por tanto tempo, ele acreditara que o mundo era um lugar onde ninguém se importava com ele. Agora, sentia que algo estava mudando. Talvez, pela primeira vez, havia uma esperança. Enquanto isso, os clientes do restaurante, que estavam prestando atenção à interação, começaram a aplaudir. Não era apenas pela coragem de João, mas também pela transformação visível no comportamento de Sr. Otávio. A cena emocionou a todos. A partir daquele dia, algo mudou não apenas na vida de João, mas também na do Sr. Otávio. Ele não era mais o mesmo homem que, cheio de preconceitos, julgava as pessoas pela aparência. A experiência com João e o ato heróico de salvar sua filha o fizeram enxergar um mundo que ele antes ignorava, o da empatia e da humanidade. Sr. Otávio cumpriu sua promessa. Ele procurou saber mais sobre a vida de João e descobriu que o menino vivia sozinho, lutando para sobreviver desde muito jovem. Sem hesitar, decidiu ajudá-lo. Conseguiu um lugar para João morar, garantiu que ele tivesse comida e o colocou na escola. A transformação na vida do menino foi visível. Aos poucos, ele deixou de carregar nos olhos o peso da tristeza e começou a sonhar com o futuro. No restaurante, as mudanças também foram evidentes. Inspirado por João, Sr. Otávio começou a distribuir refeições gratuitas para moradores de rua todos os dias. Ele não queria que ninguém mais passasse pela fome e humilhação que João enfrentou. A ação chamou a atenção da comunidade e rapidamente se tornou um exemplo de solidariedade. João, por sua vez, nunca deixou de ser o mesmo menino de bom coração. Ele continuava ajudando quem podia e sempre que ia ao restaurante, fazia questão de agradecer ao Sr. Otávio e à pequena Laura, que o considerava parte da família. No fim,
a lição mais poderosa dessa história não foi apenas a transformação de Sr. Otávio, mas também a prova de que atos de bondade, mesmo vindos de quem tem tão pouco, podem mudar vidas inteiras. João, com sua coragem e generosidade, não apenas salvou Laura, mas também resgatou o coração de um homem que estava perdido em seu próprio preconceito. E agora eu pergunto a você, que está assistindo, quantas vezes já julgamos alguém pela aparência ou por suposições erradas? Será que estamos deixando de ajudar quem mais precisa por causa dos nossos próprios preconceitos? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder histórias emocionantes como essa. Até a próxima! O sol começava a se erguer sobre a pequena cidade de São Bento, iluminando as ruas tranquilas e as casas simples que formavam a comunidade. João, um policial respeitado e conhecido por sua integridade, estava em sua ronda habitual. A brisa da manhã trazia consigo o aroma fresco do café que os moradores preparavam, enquanto as crianças brincavam nas calçadas. Ele acenou para Dona Maria, que estava na varanda, cuidando de suas plantas. "Bom dia, João. Como você está?" perguntou ela com um sorriso caloroso. "Bom dia, Dona Maria. Estou bem, obrigado. E a senhora? As flores estão lindas hoje", respondeu João, tentando manter um semblante alegre, apesar da saudade que apertava seu coração. A lembrança de sua falecida esposa, Ana, sempre o acompanhava, especialmente nas manhãs como aquela. Ele se lembrava do jeito que ela costumava cuidar das flores, enchendo o jardim de vida e cor. A saudade era um peso constante que ele tentava ignorar, mas que sempre encontrava uma maneira de se manifestar. João continuou sua patrulha, observando os detalhes da vida cotidiana. Ele sentia a conexão com a comunidade, mas ao mesmo tempo havia uma solidão que o seguia como uma sombra. Ele sempre havia sido um homem de família, e a perda de Ana deixara um vazio imenso em seu coração. Enquanto caminhava, ele se permitia um breve momento de reflexão, lembrando das risadas e dos sonhos que compartilhavam. A vida tinha se tornado um pouco mais monótona desde que ela se foi. "Oi, tio João", gritou Lucas, um garoto de 8 anos, enquanto corria em direção a ele. "Você viu meu cachorro? Ele sumiu de novo." "Oi, Lucas. Não vi, mas vamos procurar." "O que ele estava fazendo?" João se agachou, olhando nos olhos da criança. O brilho de esperança e inocência no garoto fez seu coração se aquecer, mesmo que por um instante. Eles começaram a procurar juntos, conversando sobre as travessuras do cachorro e rindo das histórias que Lucas inventava. "Ele sempre foge quando vê um gato. É como se ele quisesse competir com eles", comentou Lucas, rindo. João sorriu, sentindo um pedaço da alegria que havia perdido. A simplicidade das interações diárias sempre o ajudava a manter a sanidade. Mas à medida que o dia avançava, a realidade de sua vida sem Ana se tornava mais pesada. Ele olhou para o céu, tentando encontrar conforto nas nuvens que se formavam. Era como se o universo estivesse tentando lhe dizer algo. Mais tarde, durante uma reunião na delegacia, o clima era sombrio. Seus colegas, preocupados com o estado emocional de João, tentavam abordá-lo sobre o que percebiam. Ele se sentou à mesa, observando os rostos que antes lhe pareciam tão familiares, agora parecendo distantes. Era como se uma barreira invisível o separasse deles. "João, você não está mais como antes. A gente se preocupa com você", disse Carlos, um de seus parceiros. "Você tem que falar sobre o que está sentindo. Estamos aqui para te ajudar." "Eu estou bem, Carlos. Eu só preciso de um tempo para me ajustar", respondeu João, tentando passar uma imagem de força que não correspondia ao que sentia por dentro. Ele balançou a cabeça, afastando as preocupações dos colegas. "Não se preocupem comigo, eu vou me recuperar." "Não é só isso, João. A gente sente que você está se isolando. Não é bom ficar sozinho", insistiu Ana, outra colega. "A dor não desaparece sozinha. Você precisa de apoio." "Eu aprecio a preocupação, mas estou lidando com isso do meu jeito", João respondeu, sua voz firme, mas seu olhar traía insegurança. Ele sabia que precisava de ajuda, mas o orgulho e a dor o mantinham preso em um ciclo de solidão. A reunião se dispersou, mas as palavras de seus colegas ecoaram em sua mente. Ele não queria ser um fardo, mas a verdade era que sentia o peso da tristeza se acumulando. Com o passar dos dias, ele se permitia momentos de reflexão, mas sempre voltava ao mesmo ponto. A ausência de Ana era um abismo que ele não sabia como preencher. Naquela tarde, enquanto realizava uma patrulha, o rádio da polícia estalou. "Atendendo o chamado de emergência. Caso de abandono de menores. Local, Rua da Alegria." Repetindo, "Caso de abandono de menores." O coração de João disparou. Ele sabia que esse tipo de chamada
lado era sempre complicado e a ideia de crianças abandonadas o apertou no peito. Sem hesitar, ele acelerou o passo em direção ao local indicado. Ao chegar, a cena que encontrou o tocou profundamente. 6 meninas, com idades variando entre 5 e 12 anos, estavam sentadas em um canto da calçada, assustadas e sujas. Seus olhares denunciavam uma mistura de medo e desconfiança, e João sentiu uma onda de compaixão invadir seu ser. Ele se agachou na altura delas, tentando transmitir segurança. Oi, meninas. Meu nome é João. Eu sou policial e estou aqui para ajudar. Onde estão seus pais? Sua voz era suave, mas o eco do desespero naquelas crianças cortava seu coração. As mais velhas trocaram olhares, mas ninguém se atreveu a falar. Finalmente, a menina mais nova, com cabelos cacheados e um olhar triste, quebrou o silêncio. A gente não tem mais ninguém. Fomos deixadas aqui. João sentiu um nó na garganta. Vocês estão sozinhas? Ele não queria acreditar que aquelas crianças estavam abandonadas. Estão com fome? Vamos encontrar algo para vocês comerem. As meninas assentiram lentamente, e João, com o coração pesado, decidiu que não poderia deixá-las ali. Ele se levantou e olhou ao redor, procurando uma solução. A cidade era pequena, e todos conheciam uns aos outros. Ele poderia encontrar alguém que pudesse ajudar, mas a ideia de deixá-las sozinhas o incomodava. Vou levar vocês para um lugar seguro, tudo bem? Prometo que estarei com vocês até encontrarmos alguém que possa ajudar, disse ele, estendendo a mão. As meninas hesitaram, mas a compaixão no olhar de João as fez confiar nele. Uma a uma, elas se aproximaram, pegando suas mãos. Enquanto caminhavam, ele sentiu que aquele momento mudaria sua vida para sempre. O amor e a responsabilidade que surgiam em seu coração eram inegáveis. Era como se, de alguma forma, ele estivesse reencontrando um sentido em sua vida ao cuidar delas, mesmo que fosse apenas um gesto inicial. Enquanto caminhavam, ele não pôde deixar de pensar no que aquela situação significava. Ele sempre desejou ter uma família, e aquelas meninas, tão vulneráveis e necessitadas, despertaram nele um instinto protetor que ele não sabia que ainda existia. João olhou para elas, percebendo que, talvez, a vida lhe oferecia uma segunda chance de criar um lar repleto de amor, mesmo em meio à dor e à perda. A jornada estava apenas começando, mas ele sentia que tinha uma nova missão: cuidar daquelas meninas e dar a elas a proteção que tanto mereciam. João observava as 6 meninas com um olhar profundo e pensativo, enquanto elas se acomodavam em sua pequena sala de estar. O ambiente era modesto, mas acolhedor, repleto de fotos de momentos felizes que ele havia capturado ao longo dos anos. A música suave que tocava ao fundo parecia contrastar com a agitação que se formava dentro dele. Ele sabia que aquela decisão mudaria suas vidas para sempre, mas a dúvida ainda pairava no ar. As meninas estavam sentadas em círculo, algumas jogando olhares nervosos umas para as outras. A mais velha, Clara, com seus cabelos cacheados e olhos brilhantes, parecia ser a mais confusa. Você tem certeza disso, seu João? Ela perguntou, a voz trêmula. Nós não queremos ser um fardo. A expressão de João se suavizou com a preocupação da jovem. Clara, não é um fardo. Eu não consigo imaginar vocês longe de mim. Vocês merecem um lar, e eu quero ser esse lar para vocês. Ele respirou fundo, tentando transmitir confiança. Eu sei que sou apenas um policial e que não tenho muito, mas o que eu tenho, eu quero compartilhar com vocês. As meninas se entreolharam, a incerteza ainda presente. A mais nova, Lúcia, que tinha apenas 5 anos, brincava com a barra da camiseta do pai adotivo. João sorriu ao vê-la, lembrando-se de quando a encontrou, com os olhos arregalados e cheios de medo, enquanto ele a consolava. Vamos fazer isso juntas, tá bom? Cada uma de vocês tem um lugar especial em meu coração. As assistentes sociais que estavam presentes na sala trocavam olhares desconfiados. Ana, uma mulher robusta com um ar de ceticismo, cruzou os braços. João, é admirável o que você está tentando fazer, mas você tem que entender que isso não é algo simples. Você tem condições de cuidar de todas elas. E quanto à sua saúde? João franziu a testa, seu tom se tornando mais firme. Eu sei que não sou perfeito, mas a vida me ensinou que o amor e a dedicação são mais importantes do que qualquer condição financeira. Eu cresci em um lar difícil e sei o que é sentir-se sozinho. Não quero que essas meninas passem pelo que eu passei. Mas e se você não puder dar a elas o que precisam? Elas precisam de estabilidade e você vive em um bairro onde a violência é constante. A vida de um policial pode ser arriscada, Ana insistiu. Eu entendo suas preocupações, mas eu tenho um plano. Estou disposto a abrir mão de algumas coisas para garantir que elas tenham uma vida melhor. Eu as amo e quero que saibam disso. Nós podemos formar uma família. As assistentes sociais permaneceram hesitantes, mas as palavras de João pareciam tocar um ponto sensível dentro delas. Clara, que
que até então estava quieta, levantou-se e, com os olhos cheios de lágrimas, enfrentou Ana. Se ele está disposto a nos amar, por que não podemos acreditar nisso? Nós já vivemos tanto sofrimento, não podemos ter uma chance? O silêncio que se seguiu foi pesado, e João usou aquele momento para olhar nos olhos de cada uma das meninas. Ele viu a esperança, mas também o medo. Ele se lembrou de sua própria infância, das dificuldades que enfrentou, e estava determinado a não deixar que aquelas crianças passassem pelo mesmo. Eu prometo que vou lutar por vocês. Não só por vocês, mas por nós. Vamos ser uma família. Finalmente, Ana e as outras assistentes sociais começaram a discutir entre si, e João sentiu seu coração acelerar. Ele não tinha certeza se estavam convencidas, mas a paixão em sua voz parecia ter feito alguma diferença. Ele aguardava ansiosamente, a respiração presa no peito. Após alguns minutos, Ana virou-se para ele. Muito bem, João. Vamos considerar sua proposta, mas precisamos de um plano mais sólido. Você terá que cumprir certas condições para garantir que isso funcione. Você está preparado para isso? Sim, estou preparado para fazer o que for preciso, afirmou João, determinado. Só me diga o que eu preciso fazer. Enquanto as assistentes sociais discutiam os próximos passos, João sentiu uma onda de alívio ao saber que havia uma chance. Ele se virou para as meninas, que agora estavam sorrindo. Vamos, meninas, estamos indo para casa. Naquela noite, enquanto se sentava no sofá, João olhava pela janela e pensava em tudo o que havia acontecido. A casa estava em silêncio, mas ele sabia que logo a vida delas seria preenchida com risos e brincadeiras. Ele se lembrou de sua infância, das dificuldades que enfrentou ao crescer em um lar disfuncional. Se eu conseguir superar tudo isso, eu posso fazer isso por elas, murmurou para si mesmo. Ao olhar para as fotos na parede, ele recordou como a vida era dura e como a solidão o acompanhava. Ele não queria que aquelas meninas sentissem o mesmo. Ele se comprometeu a dar a elas não apenas um lar, mas uma vida cheia de amor e oportunidades. Vou fazer tudo por vocês, sussurrou, sabendo que a jornada não seria fácil, mas que cada desafio valeria a pena. Ele imaginou os momentos que teriam juntos, as lições que passaria e as memórias que criariam. Vocês vão ter tudo o que eu não tive. Os dias que se seguiram foram tumultuados e emocionantes. A mudança para a casa de João trouxe uma mistura de sentimentos. Havia alegria, mas também um certo ar de incerteza. As meninas estavam animadas, mas também apreensivas. Ele tentou criar um ambiente acolhedor, mas a adaptação não foi fácil. Elas eram tão diferentes, cada uma com suas próprias experiências e traumas. Posso fazer meu quarto rosa, pai? Perguntou Lúcia, saltitando animadamente. Claro, querida. O que mais você gostaria de ter lá? Respondeu João, sorrindo para a energia contagiante da menina. Acho que um pôster da minha princesa favorita. Lúcia respondeu, os olhos brilhando de entusiasmo. Enquanto isso, Clara tentava entender como dividir o espaço com as outras. Eu não sei se consigo compartilhar meu armário com todas. E se elas quebrarem minhas coisas? Questionou um pouco insegura. João se aproximou dela, colocando a mão em seu ombro. Clara, compartilhar é difícil, eu sei. Mas ao mesmo tempo, é uma oportunidade de fazer novas amizades. Vamos tentar juntas. E se você sentir que algo não está certo, você pode sempre me contar. Estamos aqui para nos apoiar. As conversas eram constantes e a dinâmica familiar estava se formando aos poucos. João se esforçava para ser um pai presente, mas também se via às vezes perdido, sem saber como lidar com as necessidades emocionais de cada uma. Ele percebeu que precisava aprender a ouvir mais e a entender que cada menina tinha uma história única. A cada dia que passava, eles se conheciam melhor. As risadas começaram a preencher a casa e João se sentiu esperançoso. Ele sabia que a jornada seria longa, mas também sabia que, juntos, eles poderiam superar qualquer obstáculo. Com o coração cheio de amor, ele estava decidido a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para que aquelas meninas se sentissem em casa. A luz do sol atravessava as cortinas da sala de estar, iluminando os rostos de João e suas 6 filhas, que agora eram adolescentes. O ambiente estava repleto de risadas e conversas animadas, mas por trás desse quadro familiar havia um desafio que se tornava cada vez mais evidente. O preconceito que a família multirracial enfrentava na pequena cidade de São Bento. Com o passar dos anos, João havia se tornado um pilar de amor e segurança para as meninas, mas a aceitação da comunidade não era uma estrada fácil. Certa tarde, enquanto as meninas se preparavam para sair para a escola, Amara, a mais velha, parecia mais pensativa do que o habitual. Ela observou as outras se arrumando, a animação delas contrastava com a sua inquietude. Ao perceber que o pai estava na sala, ela decidiu abordar o assunto que a incomodava. Pai, você tem um minuto? Amara perguntou, a voz trêmula. Claro, filha. O que está acontecendo? João respondeu, colocando de lado o livro que
que estava lendo. Ele notou a expressão preocupada no rosto dela e seu coração apertou. Amara hesitou por um momento, olhando para as irmãs que estavam distraídas com suas conversas. É que estou me sentindo um pouco diferente na escola. As meninas estão falando coisas estranhas sobre mim e sobre nós. João franziu a testa, sua preocupação aumentando. Diferente como, Amara? Você sabe que pode contar tudo para mim. Ela respirou fundo, buscando as palavras certas. Elas dizem que eu não pertenço a lugar nenhum, que nossa família é estranha. Falam que eu sou diferente por causa da cor da minha pele e que você não é meu verdadeiro pai. Eu não sei como lidar com isso. O silêncio pairou entre eles por um instante e João sentiu uma onda de indignação. Ele se levantou e se aproximou de Amara, colocando a mão em seu ombro. Amara, escute-me. Você é uma pessoa incrível e a nossa família é única, sim. Não deixe que as palavras de outras pessoas te façam sentir menos do que você é. O que importa é o amor que temos um pelo outro. Mas e se as pessoas não aceitarem a gente? Amara questionou, a frustração evidente em sua voz. Às vezes eu só quero ser como todo mundo. Eu entendo, e é difícil, mas saiba que, independentemente do que os outros digam, você sempre terá um lugar aqui, uma família que te ama. A diversidade é uma força, não uma fraqueza, e eu estarei sempre ao seu lado, João disse, olhando nos olhos dela com sinceridade. Obrigada, pai, Amara murmurou, sentindo-se um pouco mais leve. Ela sorriu, mas a sombra da preocupação ainda pairava em seu coração. O dia passou, e à noite, João decidiu que era hora de reunir suas filhas em um jantar especial. Ele queria que elas sentissem o amor e a união que construíram ao longo dos anos. Na cozinha, ele começou a preparar um prato que todas adoravam, um estrogonofe de frango com arroz. O cheiro logo começou a invadir a casa, e as meninas, atraídas pelo aroma, foram se juntando a ele. Posso ajudar, pai? Perguntou Lúcia, a mais nova, com um sorriso que iluminava seu rosto. Claro, Lúcia, você pode me ajudar a picar as cebolas. Assim, quando começarmos a cozinhar, tudo estará mais fácil. João respondeu, feliz por vê-las se envolvendo. Enquanto as meninas cortavam os ingredientes e conversavam, João observou cada uma delas. Ele se lembrava de quando eram apenas crianças pequenas e assustadas, e agora ali estavam, crescendo e se tornando mulheres fortes. O calor da cozinha, somado ao amor que sentia por elas, trazia uma sensação de realização que ele nunca imaginou ter. Quando o jantar ficou pronto, eles se sentaram à mesa e João fez um brinde. A nossa família, que possamos sempre nos apoiar, não importa o que aconteça lá fora. A nossa família. Todas gritaram em uníssono, os olhos brilhando de alegria. Após o brinde, a conversa fluiu com histórias engraçadas do dia a dia. Cada uma delas compartilhou algo que as fazia rir, e a atmosfera leve se espalhou pelo ambiente. Mas em meio às risadas, Amara decidiu que era hora de compartilhar suas preocupações. Pai, eu queria falar sobre algo que me incomoda. Ela iniciou respirando fundo. Claro, filha. O que é? João perguntou, olhando atentamente para ela. Sobre o que eu falei mais cedo. Na escola eu sinto que não sou aceita, e isso me deixa triste. Eu sei que você disse que somos uma família forte, mas às vezes eu só queria que as pessoas vissem isso também. João sentiu o peso daquelas palavras. Amara, eu quero que você saiba que o que você sente é completamente válido. O preconceito não é algo que se resolve da noite para o dia, e eu não posso prometer que as pessoas mudarão, mas uma coisa que eu quero que você lembre é que você não está sozinha. Estamos todos juntos nisso. Mas o que eu posso fazer? É difícil lidar com isso todos os dias. Amara disse, a vulnerabilidade em sua voz. Você pode ser a luz que ilumina o caminho para os outros. Mostre a eles quem você realmente é. E lembre-se de que, mesmo que algumas pessoas não aceitem, existem muitas que te amam e te respeitam. O amor sempre vai vencer no final. João respondeu com convicção. Lúcia, que até então escutava em silêncio, interveio. Eu vou ser sua amiga na escola, Amara. Ninguém vai te deixar de fora, tá bom? Obrigada, Lúcia. Isso significa muito para mim. Amara sorriu, sentindo-se um pouco mais fortalecida. As outras meninas também se manifestaram, expressando seu apoio. Estamos juntas, Amara. Não importa o que aconteça. Nós somos irmãs, disse Renata enquanto segurava a mão da irmã. João observou a interação calorosa entre elas e sentiu uma onda de orgulho e amor. Ele sabia que, apesar do preconceito e dos desafios externos, a verdadeira força da família estava na união que elas criaram. Naquelas pequenas interações e nas promessas de apoio mútuo, uma nova esperança florescia. Enquanto a noite avançava e as meninas ajudavam a limpar a mesa, João ficou pensativo. Ele queria que suas filhas soubessem que, independentemente das dificuldades que enfrentariam, o amor que cultivaram juntos era a fortaleza capaz de superar qualquer obstáculo.
Ele se lembrou da sua própria infância, das lutas e dos momentos de solidão, e como agora, ao lado delas, ele se sentia completo. A vida em São Bento poderia ser complicada, mas em sua casa havia um lar construído com amor, aceitação e uma força que não poderia ser abalada. E assim, enquanto a vida continuava, João se comprometeu a lutar não apenas por suas filhas, mas por todos os que, como elas, enfrentavam o preconceito, sempre acreditando que um dia a luz da aceitação iluminará o coração de todos. Os anos passaram rapidamente e as meninas cresceram em mulheres fortes e determinadas. No entanto, a vida, com suas reviravoltas inesperadas, trouxe uma nova batalha para João. Em uma manhã ensolarada, enquanto tomava seu café, o policial recebeu a ligação que mudaria tudo. O médico, com uma voz grave e solene, confirmou o que ele temia: um diagnóstico de câncer em estágio avançado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João olhou pela janela, seu olhar perdido na pequena cidade que conhecia tão bem, mas que agora parecia tão distante. As meninas estavam em casa, cada uma absorvendo as notícias de maneiras diferentes. A Mara, a mais velha, sempre a mais protetora, foi a primeira a entrar na cozinha. Ao perceber a expressão abalada do pai, seu coração afundou. "Pai, o que aconteceu?" ela perguntou com a voz trêmula. João tentou forçar um sorriso, mas a dor nos seus olhos era inegável. Eu só recebi uma notícia do médico." Ele começou hesitante. "Ele disse que eu estou doente. Precisamos ser fortes, meninas." As outras meninas, que estavam dispersas pela casa, se juntaram à mesa, sentindo a tensão no ar. Lúcia, sempre a mais sensível, começou a chorar. "Mas pai, você vai ficar bem, não vai?" João respirou fundo, tentando reunir suas forças. "Vou fazer tudo o que eu puder. Vou lutar." Mas a verdade era que ele sabia que a batalha seria dura, e a incerteza pesava sobre seus ombros. As semanas seguintes foram difíceis. As meninas se uniram em torno do pai, cada uma encontrando uma maneira de ajudar. Amara assumiu a responsabilidade de cuidar da casa, enquanto Lúcia e Beatriz se revezavam nos cuidados diários. Elas se tornaram suas enfermeiras, administrando medicamentos e preparando refeições, mas também suas cuidadoras emocionais, sempre atentas ao bem-estar de João. Certa noite, enquanto estavam reunidos na sala, assistindo a um filme que sempre foi um favorito da família, João notou a preocupação nos rostos delas. "Meninas, eu sei que isso é difícil", começou ele, a voz tingida de emoção. "Mas vocês precisam lembrar que eu sempre fui forte por causa de vocês. Vocês são a razão pela qual eu luto." "Pai, nós estamos aqui para você", respondeu Beatriz com determinação. "Nós vamos passar por isso juntos." A força que emanava das palavras de Beatriz tocou o coração de João. Ele sorriu, embora a dor estivesse sempre presente. "Eu sei que vocês têm seus próprios sonhos e desejos. Não deixem que minha doença os impeça de viver. Vocês são jovens e têm um futuro brilhante pela frente." Amara, olhando nos olhos do pai, disse: "Nós não vamos deixar você. Você é a nossa família e vamos lutar por você, assim como você sempre lutou por nós." Com o passar dos dias, João começou a sentir a verdadeira força de sua família. As meninas não apenas cuidavam dele fisicamente, mas também o ajudavam emocionalmente a enfrentar o medo e a incerteza. Havia dias em que ele se sentia mais fraco, mas a presença delas era um bálsamo. Elas contavam histórias, riam e se lembravam dos momentos felizes que compartilharam. Uma tarde, enquanto estavam no jardim, as meninas decidiram fazer uma atividade que sempre trouxera alegria à família: plantar flores. Com as mãos na terra, elas falavam sobre o futuro, sobre seus sonhos e esperanças. João, sentado em uma cadeira ao lado, observava com um sorriso no rosto. "Essas flores vão crescer e florescer, assim como vocês", comentou ele. "A vida sempre encontra um jeito de continuar. E você também vai continuar, pai", Lúcia afirmou, enquanto plantava uma muda de girassol. "Essas flores são um símbolo de esperança, assim como você é para nós." O tempo passou, e João começou a se submeter a tratamentos. As meninas o acompanhavam, sempre ao seu lado, oferecendo apoio e amor incondicional. Em uma das consultas, enquanto esperavam o médico, João virou-se para as meninas e perguntou: "O que vocês mais lembram da nossa vida juntos?" Amara, que sempre foi a mais reflexiva, respondeu: "Eu lembro das noites de histórias, quando você nos contava sobre sua infância. Aqueles momentos me ensinaram que, apesar de tudo, a família é o que realmente importa." Beatriz, com um sorriso, acrescentou: "E eu nunca vou esquecer o nosso primeiro jantar em família. Você queimou o arroz, mas foi o melhor prato que já comi, porque foi feito com amor." As meninas riram, e a leveza do momento proporcionou um alívio temporário para a tensão que pairava no ar. João se sentiu grato por ter criado essas memórias com elas. "E eu sou grato por cada um de vocês. Vocês são a razão pela qual eu acordo todos os dias e luto para ser forte." Enquanto o tratamento avançava,
avançava, João começou a se envolver mais na comunidade. Ele percebeu que, apesar de sua condição, ainda havia uma mensagem poderosa a ser compartilhada. Durante um evento comunitário, ele decidiu falar sobre a importância da aceitação e do amor. No palco, sua presença ainda carregava a força de um homem que havia enfrentado muitos desafios. Eu sou um policial, um pai e um homem que tem uma família multirracial, começou ele, a voz firme. E o que aprendi ao longo da minha vida é que o amor é a força mais poderosa que existe. Ele supera barreiras, preconceitos e nos une, não importa a cor da nossa pele ou de onde viemos. Enquanto falava, João notou olhares de desprezo de alguns moradores na plateia. O preconceito que sempre enfrentou ainda estava presente, mas ele decidiu não deixar isso abalar seu espírito. Não devemos permitir que o ódio nos divida. Em vez disso, devemos celebrar nossas diferenças e aprender uns com os outros. Todos nós temos uma história, e cada história merece ser ouvida. Ao final de sua fala, ele recebeu aplausos calorosos de muitos, mas o olhar de desprezo de alguns ainda o incomodava. No entanto, ele estava determinado a não deixar que isso o desviasse de sua missão. O amor que havia construído com suas filhas era mais forte do que qualquer preconceito que pudesse existir. Ao voltar para casa, as meninas o esperavam com um sorriso e abraços calorosos. "Você foi incrível, pai", Amara exclamou, os olhos brilhando de orgulho. "Você falou do fundo do seu coração. E não se esqueça que estamos sempre com você", Lúcia acrescentou, segurando a mão dele. "Nada pode nos separar." João sorriu, sentindo-se amado e reconhecido. A força da família que ele havia criado era a luz que iluminava seus dias sombrios. Enquanto olhava para suas filhas, ele sabia que, independentemente dos desafios que a vida trouxesse, o amor sempre prevaleceria. E assim, rodeado por suas meninas, ele se sentiu preparado para enfrentar o que estava por vir, sempre acreditando que a verdadeira força da família se manifestava nos momentos mais difíceis. João estava sentado à mesa de sua cozinha, a luz suave do fim da tarde iluminando o ambiente. O cheiro de café fresco preenchia o ar, misturando-se ao aroma de um bolo de laranja que Amara havia feito mais cedo. Ele olhou para a folha em branco diante de si, a caneta na mão tremendo ligeiramente. A ideia de escrever um livro sobre sua experiência como pai adotivo havia surgido como um impulso do coração, mas agora parecia monumental. As palavras dançavam em sua mente, mas não se materializavam no papel. "Pai, você vai começar a escrever hoje?" Amara perguntou, entrando na cozinha com um sorriso. Seus olhos brilhavam com a expectativa. "Estou tentando, minha filha", respondeu João, forçando um sorriso. Só que parece que as palavras não querem sair. "Posso ajudar?", sugeriu Amara, puxando uma cadeira para se sentar ao lado dele. "O que você quer contar primeiro?" João suspirou, sentindo-se um pouco mais leve com a presença da filha. "Quero falar sobre o dia em que encontrei vocês. O dia que tudo mudou." Amara assentiu, encorajando-o a prosseguir. "Isso é um ótimo começo. Você pode contar como se sentiu ao ver a gente pela primeira vez." As memórias começaram a fluir. João se lembrou do medo e da incerteza que sentiu ao chegar ao abrigo, do olhar assustado das meninas e do desejo ardente de protegê-las. Ele começou a escrever, palavras surgindo como se tivessem estado ali o tempo todo, esperando para serem liberadas. Enquanto isso, no outro lado da cidade, uma sombra pairava sobre a vida tranquila que João havia construído. Era um nome que ele não queria mais ouvir. Carlos, um antigo conhecido, envolvido em atividades ilícitas, havia retornado à cidade. As informações chegaram até as meninas por meio de conversas de rua e sussurros na escola. Thaís, a mais velha, e sempre atenta ao que acontecia ao redor, sentiu que precisava contar ao pai. "Pai, precisamos conversar", Thaís disse, entrando na cozinha com um semblante sério. "É sobre o Carlos. Ele está de volta e as coisas não parecem boas." João ergueu a cabeça da folha e encarou a filha, o coração apertado. "O que você sabe sobre ele?" "Ele tem sido visto por aí e as pessoas dizem que ele está envolvido em coisas perigosas. Eu não gosto do jeito que ele olha para a gente. Parece que está procurando problemas." Thaís respondeu, a voz tensa. João sentiu um frio na barriga. Ele se lembrava do impacto que Carlos tinha tido em sua vida, das escolhas erradas que o levaram a um caminho sombrio. "Vocês têm que tomar cuidado. Não encarem esse homem, nem se aproximem dele." "Mas e se ele tentar algo contra a gente?" perguntou Amara, sua voz tremendo levemente
suavemente. Nós já passamos por tanta coisa, pai. Não quero que voltemos a ter medo. Eu vou cuidar disso, João afirmou, sua voz firme apesar de sua condição debilitada. Não vou deixar que ele machuque vocês. As meninas se entreolharam, preocupadas, mas confiantes na determinação do pai. Elas sabiam que João havia enfrentado muitos desafios e a força que ele emanava, mesmo em sua fragilidade, era um alicerce em que podiam se apoiar. Nos dias que se seguiram, João decidiu que precisava investigar mais sobre Carlos. No fundo de seu ser, uma chama de coragem se acendeu. Mesmo que os médicos dissessem que deveria descansar, ele não poderia permitir que seu passado ameaçasse a paz que havia construído com suas filhas. Numa tarde, enquanto as meninas estavam na escola, ele pegou seu caderno e saiu de casa. A cidade, embora pequena, tinha seus próprios segredos, e João sabia que precisava se infiltrar nos lugares onde Carlos costumava frequentar. Ele se dirigiu ao bar local, um ponto de encontro para muitos que viviam à margem da sociedade. Assim que entrou, o ambiente se encheu de risadas altas e conversas animadas. João se sentou em um canto, observando. Os olhos dele se fixaram em um grupo de homens, e ali estava Carlos, com seu jeito desleixado e um olhar que parecia sempre à espreita. Ele estava cercado de pessoas, mas João percebeu que havia uma tensão no ar, um clima que não prometia nada bom. Você não é mais bem-vindo aqui, João. Uma voz rouca surgiu ao seu lado. Era Marcos, um velho conhecido que também havia tomado decisões ruins na vida. Melhor você sair antes que as coisas fiquem feias. Eu não tenho medo de você ou do Carlos, Marcos, João respondeu, mantendo-se firme. Só quero proteger minha família. Proteger? Você acha que pode fazer isso enquanto está assim? Marcos riu, mas havia um toque de nervosismo em sua risada. João percebeu que, por trás da bravata, havia um reconhecimento da fragilidade que o cercava. Se eu não lutar por elas, quem o fará? João retrucou, sem desviar o olhar. O confronto fez o ambiente se silenciar por um momento. A presença de João, mesmo debilitada, trouxe um ar de autoridade. Ele estava ali não apenas como um homem do passado, mas como um pai disposto a tudo. Com a tensão no ar, Carlos finalmente se virou para encarar João. Olha quem resolveu sair da toca, ele disse, um sorriso sarcástico nos lábios. O grande policial que agora é só um homem doente. Você está aqui para me ameaçar, João? Não estou aqui para ameaçar ninguém, João respondeu, a voz firme. Só quero que você fique longe das minhas filhas. Isso é tudo. Não quero problemas, mas não hesitarei em agir se você tentar alguma coisa. Carlos riu, mas havia um nervosismo em seu olhar. É isso mesmo? O que você pode fazer? Você não é nada sem seu uniforme. João respirou fundo, sentindo a dor na sua condição, mas a determinação era mais forte. Você pode me ver como quiser, mas eu sou mais que um policial. Sou um pai, e isso faz toda a diferença. A conversa foi interrompida por um grupo que entrou no bar, trazendo uma nova energia. João aproveitou a distração para se retirar, mas não sem antes deixar uma última advertência. Cuidado com suas escolhas, Carlos. O que você faz hoje pode ter consequências amanhã. Ao sair, uma mistura de emoções o invadiu. O medo pelo que poderia acontecer, a determinação de proteger suas filhas e a vontade de permanecer forte diante das adversidades. Ele sabia que a luta estava longe de acabar, mas estava disposto a enfrentar o que viesse por elas. Quando chegou em casa, as meninas o receberam com abraços calorosos, aliviadas por vê-lo de volta. Como foi, pai? Thaís perguntou, seus olhos analisando o semblante dele. Fui apenas conversar com um velho amigo, João disse, tentando esconder a preocupação que ainda o assombrava. Agora vamos preparar o jantar juntas? Que tal um macarrão? O sorriso no rosto das meninas iluminou o ambiente, e João sentiu que, apesar de tudo, havia uma luz no fim do túnel. Ele estava cercado por amor, e isso o inspirava a lutar. Naquele momento, ele percebeu que a verdadeira força da família não estava apenas nas lutas que enfrentaram, mas na união e no amor que construíram ao longo dos anos. João sentou-se à mesa da cozinha, observando suas 6 filhas com um olhar de preocupação. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas, iluminando os rostos determinados das garotas, agora adultas, mas ainda cheias de sonhos e, acima de tudo, de amor. Elas se reuniram em torno dele, com expressões sérias, prontas para discutir a situação que os ameaçava. Precisamos fazer algo sobre o Daniel, começou João, o nome do homem que havia retornado à cidade, trazendo consigo um passado obscuro e um futuro incerto. Papai, nós sabemos que ele está envolvido em coisas perigosas. Não podemos deixá-lo continuar assim, disse Amara, a mais velha das meninas, com uma firmeza que refletia o caráter que João havia moldado nela ao longo dos anos. As outras assentiram. A determinação nelas era palpável. Mas como vamos fazer isso? Ele é astuto e tem muitos contatos, acrescentou Lara, a mais sonhadora das irmãs, com um leve tremor na voz, embora seus olhos mostrassem coragem. João respirou fundo, lembrando-se de quão longe haviam chegado
criado juntos. Ele viu em cada uma delas não apenas suas filhas, mas também suas parceiras, suas aliadas. Precisamos coletar provas. Não podemos deixar que ele continue a ameaçar nossa família. Vamos fazer isso juntas. As meninas trocaram olhares. A ideia de agir em conjunto era mais do que um plano. Era um símbolo da união que sempre tiveram. Temos que ser inteligentes. Não podemos agir de forma imprudente, sugeriu Camila, a mais astuta, sempre analisando cada situação com um olhar crítico. Talvez possamos usar as redes sociais para descobrir mais sobre o que ele está fazendo. E quem sabe, conseguir imagens ou até mesmo gravações. Isso mesmo, podemos nos aproximar das pessoas que frequentam o bar onde ele costuma ir. Se ele estiver lá, talvez possamos ouvir algo que nos ajude, completou Sofia, com sua energia contagiante. A cada ideia que surgia, João sentia seu coração se encher de orgulho. Elas eram verdadeiras guerreiras. Estou com vocês, disse ele, sentindo a força daquelas palavras ecoar em sua alma. Mas precisamos ser cuidadosas. Não podemos nos colocar em risco. As meninas assentiram, e o clima de determinação tomou conta da sala. Eles eram uma família unida, e juntos enfrentariam qualquer desafio. Ao longo da semana, as meninas se dividiram em grupos. Camila e Lara foram até o bar que Daniel frequentava, enquanto Amara e Sofia tentavam se conectar com algumas das pessoas que conheciam na vizinhança. João, mesmo em tratamento, se mantinha próximo, ajudando no que podia, sempre que uma nova informação surgia. Ele as encorajava, oferecendo conselhos e, acima de tudo, reafirmando sua fé nelas. Em uma das noites seguintes, o telefone de João tocou. Era Camila. Papai, conseguimos algumas informações valiosas. Ele está se encontrando com algumas pessoas suspeitas no bar. Temos fotos e um vídeo que gravamos. A emoção na voz dela era contagiante. Estamos indo para a delegacia agora. Ótimo trabalho, meninas. Vou me encontrar com vocês lá, respondeu João, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Ele sabia que aquela era a hora de agir. Ao chegar à delegacia, encontrou suas filhas esperando por ele, com um semblante de vitória. Elas estavam empolgadas, mas João podia perceber um leve nervosismo em seus olhos. Vamos, é agora ou nunca, disse ele, tentando acalmá-las. Ele se sentia como um líder, alguém que precisava guiar suas filhas através daquela situação complicada. Ao entrarem na sala da delegacia, foram recebidos por um amigo de João, o policial Marcos, que imediatamente percebeu a seriedade da situação. João, o que está acontecendo? Perguntou Marcos, observando as meninas com um olhar compreensivo. João apresentou a situação rapidamente, e as meninas mostraram as evidências que tinham coletado. Marcos analisou as fotos e o vídeo, sua expressão mudando de dúvida para surpresa. Isso é muito sério. Se tudo isso for verdade, podemos agir rapidamente, disse Marcos, começando a fazer anotações. Mas preciso do seu depoimento, João. Você está disposto a falar sobre isso? Sim, estou aqui para isso. Não posso deixar que ele continue a ameaçar minha família, respondeu João, sentindo uma onda de determinação. Ele sabia que ao se expor, também estava protegendo suas filhas. Elas eram a razão de sua luta. Enquanto João dava seu depoimento, as meninas observaram, sentindo-se orgulhosas de seu pai. Ele falava com clareza e convicção, expressando não apenas sua preocupação, mas também seu amor incondicional por elas. Daniel é uma ameaça, não apenas para mim, mas para todas as pessoas que ama. Ele precisa ser parado. Após o depoimento, o clima na sala mudou. Marcos fez algumas ligações, e logo uma equipe de policiais se preparou para investigar as informações que João e as meninas haviam fornecido. Havia uma sensação de justiça no ar, uma esperança renovada de que a família poderia finalmente viver em paz. Dias se passaram, e a tensão nas ruas de São Bento começou a se dissipar. João e suas filhas estavam ansiosos, mas também esperançosos. Finalmente, chegou o dia do tribunal. Elas se vestiram com suas melhores roupas, um símbolo de respeito e dignidade. João, embora debilitado, sentia-se mais forte do que nunca ao ver suas filhas ao seu lado. No tribunal, o ambiente estava carregado de expectativa. João sentou-se na primeira fila, com as meninas ao seu lado. Ele olhou para cada uma delas, lembrando-se de toda a luta que enfrentaram juntos. Quando Daniel entrou, uma onda de repulsa percorreu o tribunal. Ele parecia confiante, mas João sabia que a verdade estava ao seu lado. Durante o julgamento, as evidências foram apresentadas. As fotos, os vídeos e os testemunhos de outras pessoas que haviam sido afetadas pelas ações de Daniel foram cruciais. João sentiu seu coração acelerar ao ouvir o relato de suas filhas, que estavam ali, firmes e corajosas, denunciando o homem que havia ameaçado seu lar. Finalmente, o juiz proferiu a sentença. Com base nas evidências apresentadas, o réu é considerado culpado das acusações de envolvimento em atividades criminosas. O alívio tomou conta do tribunal
e João não conseguiu conter as lágrimas ao olhar para suas filhas. Elas se abraçaram, celebrando a vitória que conseguiram juntas. Conseguimos, papai, disse Amara, com um sorriso que iluminava seu rosto. Nós conseguimos. João sentiu uma onda de orgulho e gratidão. Ele havia lutado por elas, mas na verdade, elas também lutaram por ele. A força da família se manifestou de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Ao saírem do tribunal, João percebeu que, apesar dos desafios, sua família estava mais unida do que nunca. Ele havia ensinado não apenas a amar, mas a lutar pelo que é certo. E naquele momento, ele percebeu que, ao lutar por elas, havia reafirmado o valor da família e do amor que os unia. Enquanto caminhavam para casa, as risadas e os sorrisos começaram a preencher o ar. A vida continuava, e eles estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir, juntos, como uma verdadeira família.